Olá! Na aula de hoje estudaremos um pouquinho da interferência no contexto das ondas sonoras e veremos um pouquinho das propriedades fisiológicas que um som tem referente às suas propriedades físicas. Vamos para a aula? Olá! Na aula passada a gente tratou um pouquinho de fenômenos ondulatórios aplicado a ondas. Porém, não sei se você percebeu, mas a gente deixou um fenômeno muito importante de fora daquela aula, que foi o fenômeno da interferência. Isso é porque a gente vai analisar ele em específico, com mais detalhes, aqui nessa aula. Além disso, a gente vai tratar um pouquinho daquelas propriedades que classificam uma onda sonora que a gente viu na primeira aula desse assunto. Muito bem, então, vamos começar pelo assunto de interferência. O que é a interferência do som? De que forma a gente percebe esse efeito da interferência em ondas sonoras, né, no som que a gente percebe pelos nossos ouvidos? Bom, os sons também vão sofrer aquele mesmo fenômeno de interferência, ou seja, as equações matemáticas que a gente usou e os princípios físicos que a gente mencionou quando falamos do fenômeno da interferência para ondas vão se aplicar aqui para o nosso caso das ondas sonoras. Agora, de que forma a gente pode perceber o uso da interferência sonora, mais especificamente a interferência construtiva, no nosso dia a dia? Ele acontece no funcionamento dos anuladores de ruídos. Como é que funciona os anuladores de ruídos? Eles nada mais são do que softwares que usam um computador para emitir um som feito especificamente para cancelar, ou seja, para interferir destrutivamente com sons indesejáveis em uma gravação, por exemplo. Ou seja, eles captam o som que quer ser anulado, levam ao computador e o computador vai gerar um anti-ruído, ou seja, um som de fase trocada ao som que deseja ser anulado. Ou seja, ele pega o som que a gente não quer na nossa gravação, gera um anti-ruído que vai interferir destrutivamente com esse ruído, cancelando assim ele por completo. Dessa forma, o fenômeno da interferência para ondas sonoras é muito importante e é aplicado extensivamente na sociedade. Agora, o que são aqui as qualidades fisiológicas do som que a gente está colocando aqui no título da nossa aula? Bom, elas nada mais são do que uma forma de caracterizar as propriedades de um som, ou seja, de que forma a gente pode classificar uma onda sonora conforme as suas propriedades físicas. Bom, existem algumas formas. Vamos ver algumas aqui. A primeira é a altura. A altura está diretamente relacionada à frequência. Ou seja, a gente diz que um som é alto quando ele é agudo, ou seja, tem uma frequência muito alta. A gente diz que ele é alto. E a gente diz que ele é baixo ou grave quando a frequência dele é baixa, possui uma baixa frequência. Intensidade. A intensidade nada mais é do que o volume propriamente dito do som, ou seja, se ele é um som forte ou fraco. Se a intensidade energética dessas ondas sonoras são grandes, são fortes, ou se elas são baixas ou fracas. Timbre. O que é o timbre? O timbre é a característica da fonte que emitiu essa onda sonora. Ou seja, vamos supor que eu emito uma onda com uma mesma frequência e um comprimento de onda de um violão, e eu faço a mesma coisa de um piano. De que forma eu vou diferenciar a onda sonora que veio do piano e a onda sonora que veio do violão? Pelo timbre delas. O timbre nada mais é do que pequenas deformações no padrão de onda da onda sonora que vão fazer o nosso cérebro diferenciar uma onda que veio de uma determinada fonte e uma outra onda de mesma frequência que veio de outra fonte. Ou seja, a gente pode aqui concluir então com essa aula aqui. O nosso som, as ondas sonoras que a gente vem estudando, também apresentam um fenômeno da interferência que é usado nos anuladores de ruídos, ou seja, ele também pode interferir destrutivamente com uma outra onda sonora, e a gente viu também que as ondas sonoras, os sons, possuem propriedades fisiológicas, ou seja, propriedades físicas que o nosso cérebro percebe e diferencia de uma onda para outra, que são altura, intensidade e timbre dessa onda. Muito obrigado.